Bom, galera, tudo bom? Graça e paz para todo mundo. Estamos começando aqui hoje nosso primeiro programa, Teologia 2.0, para honra e glória do Deus Todo Eterno, que nós estamos começando esse programa. Desde já estamos aqui diretamente do estúdio da MPTV e nós esperamos que dessa vez a MPTV vai sair, se Deus quiser. Vai ser um programa aqui que a gente vai estar fazendo de teologia e Deus abençoando, vão surgir outros programas também. A gente já quer logo dar aqui uma indireta para o pessoal do Sai da Toca, que começou a fazer aqui a MPTV, mas ficaram parados muito tempo. Então vão sair da toca, porque se Deus quiser, o Teologia 2.0 vai sair com certeza. Tá? Quinzenalmente nós vamos estar aqui. O objetivo desse programa, Teologia 2.0, vai ser, como o próprio nome diz, discutir teologia, mas nós vamos fazer isso de uma forma bem acessível, de uma forma bem jovial, mas sem tirar e sem perder o conteúdo das discussões. Eu quero aqui, desde já, iniciando esse programa, eu vou apresentar aqui as pessoas que vão estar sempre aqui conosco. Eu sou o Duarte Henrique, quem vai estar aqui do meu lado é o Rômulo. E aí, vamos dar um prazer, galera. Muita profundidade aqui nessa discussão. E aqui está o Roberto. E aí, pessoal, tudo jóia? Pois é. Gente, então a gente vai estar discutindo aqui teologia. Como eu disse, espero que outros programas surjam. Tá? Se vocês tiverem sugestões também para fazer para a gente, pode fazer, porque a gente quer sempre estar inovando agora na programação dessa TV da MP. Tá bom? Então, esse programa aqui especificamente é o Teologia 2.0. E no tema do programa de hoje, a gente vai estar sempre discutindo, vão ser sempre discussões muito rápidas, vai ser um programa curto, não vai ser um programa que a gente não quer ser enfadonho. Então, no programa de hoje, vamos direto para o tema, desse nosso primeiro programa, que o tema de hoje vai ser igrejas emergentes. Vocês vão entender melhor o que é esse movimento agora. Nós vamos passar um videozinho rapidinho para vocês, e aí vocês vão entender e a gente vai voltar aqui para a discussão. Beleza? A história da igreja cristã se confunde com a do seu fundador, Jesus Cristo. Portanto, a história da igreja tem início no primeiro século da chamada Era Cristã. Os 3 primeiros séculos da igreja foram marcados por grandes divergências doutrinárias e jurídicas, principalmente entre as igrejas latinas e as orientais, além de uma intensa perseguição, inicialmente por parte dos judeus e posteriormente por parte do Império Romano. Porém, no século IV, houve uma reviravolta na história da igreja. O imperador Constantino não só reconheceu a igreja oficialmente, mas também resolveu unificá-la doutrinária e institucionalmente, transformando-a numa das instituições mais poderosas do império. Nascia assim a Igreja Católica Romana, que durante toda a Idade Média, é claro que com a existência de alguns grupos dissidentes, manteria o monopólio doutrinário e institucional do cristianismo. Essa situação só se modificaria com o advento da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, que, dentre outras coisas, pregava o fim da hierarquia rígida na Igreja, uma democratização do acesso às escrituras sagradas, além de uma regionalização das igrejas. Passados quase 500 anos da Reforma Protestante, surge no Brasil um fenômeno que está sendo denominado de igrejas emergentes. Segundo o movimento das igrejas emergentes, com o passar do tempo, as igrejas que são fruto da Reforma Protestante, a saber, as históricas, as pentecostais e as neopentecostais, caíram no mesmo erro que a Igreja Católica havia caído, ou seja, tornaram-se lugares onde existe uma profunda disputa por poder político e econômico, organizações totalmente hierarquizadas, além de se distanciarem totalmente da sociedade, criando distinções a priorísticas entre o que é sagrado e o que é secular. As igrejas emergentes pregam um retorno a princípios elementares da Reforma Protestante. Dentre eles, podemos destacar os seguintes: o fim da hierarquia nas igrejas, o fim da institucionalização excessiva, isto é,
do formalismo radical, bem como o fim da distinção entre sagrado e secular como elementos de classificação abstratos. O movimento, que também está sendo conhecido como Nova Reforma Protestante, não é unificado, mas podemos citar como alguns de seus representantes o pastor Caio Fábio, do Caminho da Graça, e o pastor Ariovaldo Ramos, da Comunidade Cristã Reformada. Bom, galera, depois desse vídeo aí que deu uma introduçãozinha sobre o tema, nós já vamos partir logo para uma discussão aqui e fazer algumas perguntas em cima disso aí. E eu já vou começar perguntando aqui o seguinte. Gente, diante dessa realidade, que é a igreja emergente, né, desse movimento que está surgindo, diante dessa proposta deles de informalizar mais as igrejas, de desinstitucionalizar as igrejas, o que vocês acham? Vocês acham que as igrejas realmente elas devem se informalizar mais? Ou a gente deve, pelo contrário, a gente tem que velar pela unidade institucional mesmo, tem que ser uma coisa formal? O que vocês acham? Você acha que a igreja deve ser mais informal ou ela deve ser mais formal? O que você acha, Romulo, dentro dessa questão? Primeiro eu faço uma pergunta. Qual que é o problema da igreja institucional? É a igreja institucional ou são as pessoas que estão fazendo a igreja institucional? Essa para mim é a pergunta principal, porque eu acho que a igreja institucional ela é interessante para organizar como é que a gente pratica o evangelho. Mas eu acho que tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos pelo fato de hoje as pessoas terem inserido determinadas práticas que eu não acho interessante. Então, agora eu acho importante a igreja emergente integrada à igreja institucional. É isso que eu acho. Não, olha, sem querer ser muito místico, eu acho que o papel da igreja ao longo de toda a história foi preservar de alguma forma o evangelho, preservar Cristo, preservar algumas doutrinas básicas, mas que chegou um momento em que a igreja precisa despertar para a polarização que a gente chegou hoje. Então nós temos, de um lado a gente tem um púlpito e do outro lado a gente tem os membros da igreja. A proposta dessa igreja emergente é trazer essas duas coisas para um universo próximo, para trazer de volta aquela coisa de que o pastor serve e os membros são servidos, porque hoje a gente percebe que tem uma certa inversão nesse papel. Aquele que antes era o pastor que devia servir a congregação, ele acaba sendo servido pelos congregados. Mas aí a gente entra até na questão da hierarquia, né? Que é uma coisa que a gente vai ter uma pergunta sobre essa questão. Mas, então assim, Roberto, pelo que você falou, na verdade, a igreja institucional ela teve uma utilidade de preservar certas doutrinas, de preservar certos ensinos, mas hoje será, então eu acho que eu vou concordar com vocês, eu acredito que a igreja realmente tem que rever esse excesso de formalismo, esse excesso de peso da instituição que acaba abafando o corpo de Cristo, que é o que você está dizendo, né? As relações começam a se tornar tão, como é que a gente pode dizer, até certo ponto, fictícias, né? Aparentes, que a instituição acaba tendo um peso maior do que os membros que fazem parte do corpo, não é mais ou menos isso? Sim. Aí, retomando o cerne da questão, eu não acho nem que a igreja institucionalizada deve cessar e ficar completamente informal, e nem também que ela deve se manter sempre formal. Não, o esquema é o formalismo, não é isso. Ela tem que procurar balancear as duas coisas. Então o problema é o quê? É o fato de hoje a gente estar numa igreja como robôs, com pessoas que vão ao culto, mas que não participam, que não aprendem, que não se aprofundam. Qual que é o problema da igreja institucionalizada hoje? É isso, pelo excesso de formalismo, a gente não se aprofunda no evangelho, a gente não discute, a gente não aprende em conjunto, a gente só aceita, só recebe, é isso? Bom, eu diria que basicamente, além dessas coisas que a gente já está colocando aqui inicialmente, existe isso que o Romulo falou também, que a formalidade acaba criando uma mecanicidade, né? As coisas começam a ficar muito mecânicas, começam a ficar muito robóticas. Tem o que o Roberto colocou também da questão da relação que vai se estabelecendo entre pastor e igreja. Mas, de modo geral, eu acho que aqui, gente, a gente já nessa primeira pergunta, todo mundo vai concordar, então, que a igreja, ela, na verdade, a natureza da igreja cristã é uma igreja que independe de ser uma instituição formalizada.
Concordo. Concorda comigo, então? Então, nesse ponto, a gente tem que concordar com a igreja emergente. Na verdade, quanto menos institucionalizada for a igreja, no sentido de formalismos, no sentido de relações pré-estabelecidas, no sentido de relações robóticas, repetitivas, quanto menos a igreja cristã for formal nesse aspecto, melhor. É aquele negócio, né? Eu acho que não precisa aquele negócio. Você precisa da igreja para você ir para o céu. Eu acho que isso está caindo, né? Que é uma coisa que a gente sempre ouviu. Não, para eu adorar a Deus eu tenho que estar na igreja. Beleza. Bom, gente, então a gente vai fazer um intervalozinho agora e vamos voltar agora no primeiro bloco. E no segundo a gente vai voltar para o segundo bloco, que a gente vai deixar mais claro algumas questões aqui. A gente está só iniciando a discussão, tá bom?